Olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda ao meu podcast, onde vou dar voz à tiroide, com partilhas de nutrição funcional e integrativa. Eu sou a Kátia Miranda e todas as semanas vou trazer-te novos temas, testemunhos e convidados para aprendermos juntos. Vamos nutrir de dentro para fora a nossa tiroide, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos lá? Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E neste episódio vou falar sobre vírus, bactérias e infecções da tiroide. Quando nós tentamos identificar a causa raiz do problema da disfunção da tiroide, nós vamos analisar todas as teorias, todas as possíveis causas raiz, nós chamamos a causa raiz ou o gatilho, aquilo que levou à disfunção ou à doença autoimune, portanto, o que é que desencadeou essa situação, essa inflamação que depois pode levar à doença quando se torna crónica e constante. E, na verdade, os vírus, as bactérias patogénicas, quando em desequilíbrio, podem ser efetivamente uma causa raiz. Então, também entra aqui no nosso lista, digamos assim, de possíveis causas que podem estar por trás das disfunções da tiroide. Ao longo dos podcasts eu vou-vos falar de outras possíveis causas também. No programa Tiroide Restart, com o método Restart 5Rs, eu explico também todas as possíveis causas para que os alunos também identifiquem em si e possam também, ou quem quiser aprender um pouco mais sobre esta área, possam também identificar e perceber como pesquisar e depois delinear o plano, ou seja, o caminho a seguir para resolver esse desafio, não é? Porque, na verdade, para resolvermos o problema, temos que ir à causa raiz e eliminar a causa raiz, porque o nosso corpo, quando entra em defesa, ele está-nos realmente a defender, não é? Um processo autoimune em que há a produção de anticorpos, e já vou falar aqui um pouco mais sobre isto, portanto, ele está-nos a defender. Na verdade, o que acontece é que não estamos a ir à causa raiz e o processo pode continuar e agravar. Então, aqui falando das doenças autoimunes, quero também partilhar convosco que o stress oxidativo, muitas vezes gerado pelo iodo, nos casos das doenças autoimunes aqui da tiroide, que este pode acontecer quando o iodo está em desequilíbrio com os outros minerais e nutrientes essenciais à função saudável da tiroide, digamos assim. Isto porque quando há déficit de selênio, zinco, portanto, entre outros minerais importantes para o equilíbrio da nossa saúde tiroideia, o iodo sim pode ser aumentar a peroxidação de hidrogênio e ser também aqui um possível gatilho nesta situação autoimune. Mas não é o único e pode até ser necessário, pois nós sabemos que nos países que consomem mais iodo, através da alimentação, também há menos disfunções de tiroide. E aqui nós temos que abrir um pouco a nossa mente e perceber, analisar todas as possíveis causas e não apontarmos por intuição, porque neste caso muitas vezes é importante avaliarmos todas as possíveis causas, porque é aí exatamente que nós vamos conseguir ajudar a pessoa a encontrar a sua causa raiz e a trabalhar no sentido de ela não se voltar a ativar. E de facto, como nós sabemos, as hormonas da tiroide são compostas por iodo e às vezes há necessidade de iodo e então cada caso é um caso, não é? Não podemos generalizar, dizer que é mau para todas as pessoas. Então isso era a mesma coisa que dizer que um certo alimento é bom para todas as pessoas, porque de facto nós somos diferentes, apesar de haver conceitos gerais e importantes que eu também vou aqui partilhando e que vocês também vão aprendendo, certamente, que são para todos, não é? Então, voltando aqui ao nosso tema, também o resultado de uma infecção viral ou bacteriana também vai infectar as células da nossa glândula da tiroide.
e precisamos então de eliminar essa infecção. E quando ocorre a tal infecção das células infecciosas, portanto, a entrada destes corpos estranhos no nosso corpo, vai então acontecer esta reação do sistema imunológico, não é? Que também acontece com as proteínas alergénicas dos alimentos. Vamos ativar aqui o sistema imune, não é? Para defesa, produção de autoanticorpos. E o que é que acontece? Portanto, além de atacarmos, portanto, estas proteínas, não é? Também atacamos as nossas células que são semelhantes, não é? Portanto, o que chamamos mimetismo molecular que existe, não é? Então é importante também percebermos que isto só acontece quando, por exemplo, na tiroidite Hashimoto, quando temos um desequilíbrio entre estas bactérias patogénicas, ou fungos, ou parasitas, ou mesmo vírus em desequilíbrio, não é? Portanto, e às vezes esta infecção até é provocada por uma combinação de patógenos presentes. Às vezes não é só um causador, mas a combinação, não é? Vamos falar aqui um pouco também das possíveis, portanto, bactérias e vírus que estão por trás, que são normalmente os gatilhos na paratiroidite Hashimoto. Normalmente incluímos aqui também, que é frequente encontrar, a Helicobacter pylori, que é a bactéria que também está por trás das úlceras, e ao mesmo tempo também diminui a absorção do ferro, não é? E logo aí já temos aqui um gatilho para a função da tiroide não estar equilibrada. Borrelia burgdorferi, portanto estes nomes não é importante saberem, mas esta bactéria também está ligada à doença de Lyme e também pode estar presente na tiroidite Hashimoto. A Yersinia enterocolítica, que normalmente é presente nas infecções intestinais e pode ser contraída através da alimentação da carne, das aves, dos laticínios, frutos do mar, especialmente as ostras, e na carne também, especialmente o carne de porco. Portanto, pode acontecer esta contaminação. Além disso, os vírus, o Coxsackie, hepatite C, entrovírus, rubéola, cachumba, parvovírus e o vírus também, se calhar já conhecido aqui entre vós que escutam estas disfunções da tiroide, o Epstein-Barr, que é um vírus que causa mononucleose, não é? E também está implicado nas doenças autoimunes, e aqui na tiroide ele também provoca anticorpos contra a T3 e que, portanto, pode ser identificado através das análises, esta pode aumentar e há uma redução da T3 livre, que é a hormona funcionante. Portanto, isto a nível laboratorial, se quisermos estudar. Também outras pesquisas científicas verificaram que outras bactérias também eram muito frequentes, o Mycoplasma, Candida e também infecções pelo Epstein-Barr, portanto, muito associados aqui à tiroidite Hashimoto. O que é algo que eu recomendo quando já se estudou outras possíveis causas em primeira linha, investigar, não é? Portanto, porque de facto o nosso corpo, às vezes estes vírus estão adormecidos, não é? Alojados silenciosamente no nosso corpo, em determinados órgãos, não é? E podem estar a inflamar silenciosamente, a causar ali danos, porque o nosso corpo vai sempre identificando, não é? E então temos que analisar esses dados também. Na verdade, às vezes os exames de sangue não são suficientes, mas conseguimos também que o histórico clínico com as queixas da pessoa, portanto, daqui do paciente ou da pessoa em si, também tentar perceber. Anthony William, que é Anthony William, um autor também de livros, fala em 4 estágios deste vírus Epstein-Barr, em que ele refere que o primeiro estágio,
Portanto, não provoca sintomas significativos, a pessoa tem um cansaço leve, uma suscetibilidade a constipações, dores de garganta, dores nos ouvidos, mas o vírus mantém-se na corrente sanguínea em dormência, sem gerar grande desconforto na sua vida. Depois fala de um estado 2, que é o estado mais debilitante, portanto, de mononucleose, em que o vírus já atinge o fígado e o baço e a pessoa já tem sintomas, não é? Portanto, já aqui, já vai afetar aqui estes órgãos e tornar o fígado mais preguiçoso. Enfim, ele refere aqui algumas, portanto, sobre este tema, não é? Ele depois fala também aqui o estágio 3, em que este vírus atinge a tiroide, e que também se assemelha, portanto, à mononucleose, os sintomas, os sinais, era isto que eu queria explicar há pouco. Portanto, ele refere aqui alguns sintomas, sinais e descreve exatamente em cada estágio no seu livro o que é que o vírus pode estar a causar. Sendo que algumas das coisas, portanto, de acordo com outras evidências, não é conclusivo e é um pouco contraditório. Então, temos que, absorver esta informação, que é de facto interessante e faz sentido, muitas das coisas. Portanto, é considerar realmente este vírus deve ser analisado sem entrar na limitação que é o único causador, não é? Porque nós sabemos que há mais possíveis gatilhos e causas para as disfunções da tiroide. E então, ele aqui num quarto estágio já, portanto, o vírus afeta a nível neurológico, portanto, pode sobrecarregar os órgãos e pode levar a outros problemas mais graves, não é? Fadiga, confusão, ansiedade, depressão, desânimo, e pensamentos também alterados. Portanto, então ele descreve desta forma os estágios do Epstein-Barr e diz que as doenças da tiroide são causadas por este vírus. E não dizemos que não, nem que sim, mas a verdade é que há mais causas. E sim, e há outras causas que podem ativar este vírus, como por exemplo o próprio stress, não é? Que é um alimento para este vírus, não é? Portanto, o próprio stress, o desequilíbrio da suprarrenal também alimenta este vírus. A verdade é que pode estar aqui tudo interligado. No entanto, nós temos que olhar para estes sistemas todos, porque a tiroide é sistémica, não é? O sistema imunitário, o sistema endócrino, o sistema psicológico, neurológico, portanto, está tudo ligado. Portanto, se um está saudável e os outros não, não vai estar saudável, na verdade, não é? Se um não está bem, os outros também não estão bem, portanto, acaba por influenciar esses sistemas uns aos outros. Então, temos que ver assim de uma forma alargada e também a possibilidade de existir outros gatilhos, outros vírus, outras bactérias que possam estar presentes, não é? Que é importante também termos aqui em conta. Então, espero que tenha sido útil este episódio e continuem por aqui, eu vou trazer mais novidades em breve. Grata por escutares este episódio. Juntos damos voz e somos mais saudáveis. Se eu puder ajudar-te, podes entrar em contato comigo. Se queres apoiar este podcast e o meu trabalho, podes seguir-me aqui nos meus canais e partilhar. Lembra-te que todas as ações, mesmo que pequenas que pareçam, podem mudar a vida de alguém desse lado. Gratidão por estarmos juntos. Vemo-nos no próximo episódio.